Olá, caros colegas de ministério. Eu sou a pastora Alessandra Rabelo, para quem não conhece ainda, né? E eu vim aqui para me pronunciar, não para me justificar, até porque quem me justifica é o Senhor, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:33, né? É Ele quem me justifica. E o tempo de calar cessou, agora é tempo de falar. E ontem o Senhor trouxe ao meu coração algumas coisas que eu precisava hoje me abrir com vocês e falar nesse tempo de Deus, né? No tempo Kairos. Não vim aqui também porque estou preocupada com minha reputação, porque esse tempo não é tempo de preocupar ou guardar a reputação. É tempo de guardar a integridade. Então eu quero mesmo resguardar e guardar a minha integridade. Então vamos lá. Quando eu decidi deixar o palácio, foi em outubro. E me desliguei de vez do palácio em fevereiro. Quando eu tomei essa decisão, baseada em fatos que eu vivi, vivenciei, presenciei, e não decidi mais compactuar com as atrocidades que eu estava vendo, né? Até porque eu tenho livre-arbítrio, então para mim não deu, eu me desliguei. E antes que me julguem, isso não tem nada a ver com rebelião, né? Como já parece que já foi falado isso aí, mas com posicionamento. Eu quero que você entenda que Lúcifer, ele foi expulso do céu porque ele queria ser Deus. Então ele queria usurpar um lugar que não era dele. Então eu não estou querendo usurpar o lugar de ninguém. Eu simplesmente me posicionei como mulher de Deus, assim como tantos homens e mulheres. E o que houve não foi divisão, tá? Eu estou lendo porque são alguns pontos que eu não posso esquecer. Houve arrependimento, houve choro, houve lágrimas, houve pessoas que decidiram não mais compactuar também. Então, homens e mulheres que abandonaram esse conforto do palácio e outros que recebiam das migalhas desse conforto. Então, nós chegamos à conclusão que fizeram da igreja um império e esqueceram que a igreja só tem um rei. E esse rei é Jesus. A gente não está aqui para julgar ninguém, porque isso cabe à justiça terrena, que tem feito um excelente papel, e à justiça divina. Nós estamos aqui apenas como observadores da lei. Mas nós somos profetas. E qual que é o papel do profeta? O profeta tem vários papéis. Não só profetizar que você vai ser próspero, mas ele tem uma missão muito importante. O profeta denuncia o pecado. É isso mesmo, ele denuncia o pecado. Nós não estamos nos levantando contra ninguém, apenas defendendo uma causa e não uma casa. Nós estamos defendendo a causa do reino de Deus. Aliás, não foi isso que Elias fez? Quando ele foi falar com Acabe, ele não estava se levantando contra Acabe. Elias estava dizendo, epa, e essa idolatria? Está tudo errado. E o que Deus mandou fazer, você não está fazendo. Elias foi denunciar, foi abrir os olhos de Acabe, que ele estava fazendo com o povo. Ele não dividiu o povo, Elias não fez isso. O povo, gente, assim como eu e você, tem um livre-arbítrio. E uma parte dos israelitas decidiu se dobrar ao rei e a Baal, e adorar a Baal, e ficaram lá. Porque quando os sinais começam a nos seguir, ao contrário do que se é pregado, os sinais não é apenas uma vida cheia de riquezas, honra e glória. Os sinais significam passar fome, passar sede. Os sinais significam que você vai ser humilhado. Quando esses sinais começaram a acompanhar, o povo ficou desesperado. Então eles acataram as atitudes errôneas de Baal
e continuaram com ele. Mas glória a Deus, sobraram 7.000 que não se dobraram. Mas eu quero dizer para você também que sempre que a igreja de Cristo estiver em aflição, estiver sendo humilhada, ele sempre vai levantar um libertador. E você pode ser um libertador. Deus está te chamando para essa geração de profetas que não se calam. Então cada um desses pastores teve que tomar uma decisão. Tiveram que abrir mão dos prazeres do palácio. Eu abri mão, porque eu não podia mais compactuar com as coisas que eu sabia. Mesmo eu não fazendo, mas eu sabia. Paulo diz assim, olha, em Romanos, vou ler aqui para você, Romanos 1, 28, a partir do 28, né? Romanos 1, 28. Na verdade, o que ele fala mais é no 32, mas eu vou ler a partir do 28 para você ver em que a gente está sendo baseado. Muitas vezes eu já ouvi, não precisa de base bíblica não, então a gente poderia rasgar a Bíblia e jogar fora, né? Então tudo precisa ter uma base bíblica. O 1,28 diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que a praticam, mas também aqueles que consentem com quem as fazem. Eu sempre tive muito temor a essa palavra. E eu demorei a me pronunciar, porque eu ainda estava tentando até entender, além do tempo de Deus, o que aconteceu com todos os meus amigos, dezenas de amigos, que você, se visitar minhas redes sociais, vai ver quantos amigos eu tinha no palácio. Mas eu aprendi uma lição tão preciosa no palácio e no deserto. O melhor lugar para se fazer amigos é no deserto. Porque no deserto você não tem nada para oferecer. No palácio, você vive rodeado de pessoas. Pessoas interesseiras e bajuladoras. Mas no deserto, as pessoas estão com você por quem você é. Então, fica aí uma dica de ouro. Como é que eu vou dar o nome à palavra? Valorize. Valorize os amigos que você faz no deserto. Então esses amigos declararam que eles eram meus amigos para sempre. De repente todos foram sumindo. E eu esperei que algum deles me procurasse para saber o que tinha acontecido, né? Mas, infelizmente, eles optaram por ouvir apenas a versão do Chapeuzinho Vermelho. E aí o lobo mau continua sendo mau. Queridos, eu tenho alguns sim que sobraram. Não vou nem fazer a conta, mas que falam comigo secretamente. Sabe por quê? Porque eles têm medo de perderem os seus cargos, as suas igrejas, o seu trabalho, o seu sustento. Eu não chamo de covarde, porque eu sei que cada um tem o tempo de Deus. Mas no império é assim que funciona. Se você não faz da maneira que o imperador deseja, você é perseguido. Tiram tudo de você, sem te dar chance. Sem te dar chance de se defender. Outra mentira que as pessoas falam. Mas eles são autoridades. E a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Exato. A Bíblia diz.
Mas as suas autoridades, a quem vocês estão servindo, essas autoridades, elas estão submissas à Bíblia? Nunca se esqueça, essas autoridades não são Deus. Então vamos ver o que está escrito lá em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, a gente tem que saber o seguinte, esse pastor realmente ele faz isso? Ele vela pela sua alma, como aquele que vai prestar contas por ela um dia? Gente, eu vivi tanta coisa que eu não estava perdendo a minha intimidade com Deus. Os aplausos, a fama, os holofotes cegam. O dinheiro, o poder corrompem. E felizes são aqueles que conseguem enxergar isso a tempo. Porque quando a Bíblia se refere a esses sinais seguirão os que creem, vou repetir isso, grave essa palavra. Ela não está se referindo a prosperidades, riquezas e glórias, isso sim vai ser acrescentado na nossa vida. Ela está se referindo a estar no deserto e receber a porção de cada dia, a provisão de cada dia, a ser totalmente dependente dele. E é isso que eu estou vivendo. É isso que eu estou vivendo. As perseguições vão fazer parte desses sinais. Não se deixe intimidar. O Senhor tem levantado uma geração de profetas e de pessoas ousadas, destemidas. Por isso eu estou feliz. Eu não mudei de placa. Eu voltei às origens. As origens de viver a igreja que o Senhor Jesus instituiu em Atos 2:42. Aquela que ama, que compartilha, que tudo em comum. Sabe? O Senhor está levantando essa geração extravagante, sim, mas uma geração extravagante capaz de defender o Evangelho a ponto que, se for preciso, custe a nossa vida. Quem fez isso? Estevão. Uma geração como Estevão. Olha, e eu queria te dizer, já estou finalizando, não use versículos isolados para denegrir, deflagrar, hostilizar pessoas, líderes que você não conhece a história. E não defenda o indefensável. Se você não sabe, procure ouvir o outro lado. Salomão, ele tomou a atitude sim de entregar aquela criança, mas ele ouviu os dois lados da história. Nós estamos lutando hoje contra a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas, e a doutrina de Jezabel, descritas em Apocalipse 2. Eu não vou ler, você leia. Eu quero dizer que Deus abençoe cada um de vocês. E que fica um convite, ao invés de nos degladiarmos, que nós possamos unir as nossas forças para alcançar o perdido a qualquer custo. Foi isso que eu aprendi em minha amada igreja há 28 anos atrás. Mas eu sei que para que a gente possa alcançar o perdido a qualquer custo, nós temos uma outra missão. Colocar azeite e vinho nas feridas dos que estão na casa. E a vocês, amigos, fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha observação. Até quando vale realmente a pena continuar na zona de conforto? Até quando vale realmente a pena continuar no palácio? Porque riquezas, honras e glórias passam, mas a vida eterna não. Então, nós não temos que preocupar com o que a gente está vivendo nessa terra ou o que a gente tem nessa terra. Nós temos que preocupar é o depois. E eu quero dizer para vocês também que não esqueçam. Não esqueçam que só se chega à terra prometida quem for fiel, leal e obediente no deserto. E se você ainda tem alguma dúvida do motivo de eu voltar às origens, você tem o meu contato? Com certeza você tem o meu contato. Ah, eu preciso ver provas, eu quero saber de alguma coisa. Me procure. Eu quero te fazer um convite aqui para fechar com chave de ouro. Vem ser família com a gente.
Eu sou o Quadrangular Família Global. Deus abençoe vocês. Beijo.